Nesta manhã, onde quer que você esteja e seja qual for o turbilhão que esteja acontecendo dentro de você, eu te convido a fazer algo simples, mas poderoso. Pare por um instante. Respire fundo. Silencie o barulho de fora e de dentro. Deus não te criou para viver no caos constante. Ele é um Deus de ordem, de propósito e de direção. Mesmo quando tudo parece confuso, Ele continua sendo o mesmo. Firme, organizado e atento a cada detalhe da sua vida. Talvez seu coração esteja cansado, sua mente acelerada, seus dias sobrecarregados. Talvez você esteja vivendo apenas para dar conta, sobrevivendo a mais uma semana, sem sentir clareza sobre o amanhã. Mas deixa eu te lembrar de algo. Sua vida não é aleatória. Seus dias não são desperdiçados. Suas lágrimas não são invisíveis. Deus não perde temporadas. Ele organiza os tempos, os processos e os recomeços. Hoje, o Senhor te chama para um novo começo, não baseado em pressa ou desespero, mas na ordem que vem do céu. Há um padrão divino para a sua história. Nada em você é por acaso, nem sua dor, nem sua espera, nem seus sonhos. Deus está construindo algo com propósito, mesmo quando você ainda não consegue enxergar o desenho completo. O mesmo Deus que organiza os ciclos da criação, os meses do ano e as estações da vida, está organizando seus passos. Ele não trabalha no improviso. Ele estrutura, alinha, prepara e sustenta. Quando tudo parece bagunçado por dentro, ele chega como pai amoroso e começa a colocar cada coisa em seu lugar, com paciência, graça e sabedoria. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários como um sinal de fé e concordância com o que Deus está fazendo no seu interior hoje. Ao longo das Escrituras, Deus nos ensina que Ele trabalha com princípios, padrões e fundamentos espirituais. Nada é jogado ao vento no reino. Existe uma linguagem silenciosa de Deus que se repete na Bíblia para nos lembrar que Ele governa com ordem, aliança e completude. Um desses sinais é o número 12, que aparece como um marco de organização divina, apontando para como o Senhor estrutura seu povo e seus propósitos. Na criação, vemos os ciclos do tempo sendo organizados, meses, estações, processos. O próprio ano se completa em 12 meses, como um lembrete constante de que Deus não desperdiça fases da nossa vida. Cada temporada carrega uma lição, um crescimento, uma preparação. Mesmo quando você sente que está parado, o céu está trabalhando em silêncio, alinhando o que você ainda não entende. Quando Deus estabelece seus padrões, Ele não está tentando nos controlar, mas nos proteger. A ordem de Deus não é peso, é cuidado. Ela nos livra de viver perdidos, sem direção, pulando de um lugar para outro sem raízes. A ordem divina traz descanso para a alma, porque nos lembra que existe um caminho preparado, ainda que hoje você só consiga enxergar o próximo passo. Talvez você esteja se perguntando, será que minha vida tem mesmo um propósito? Será que Deus se importa com essa fase confusa que eu estou vivendo? A resposta é sim. O Senhor não apenas se importa, como Ele está ativamente organizando os detalhes que você acha pequenos demais. Ele vê o que ninguém vê. Ele honra processos que ninguém aplaude. Deus está te chamando para confiar que há um desenho maior sendo construído. Mesmo as pausas, os atrasos aparentes e os desvios dolorosos podem se transformar em alinhamentos quando você entrega tudo nas mãos dele. Nada foge do controle de um Deus que governa com ordem e amor. Se você crê que Deus está organizando sua história, mesmo no meio da confusão, escreva glória a Deus nos comentários como uma declaração de fé. Quando olhamos para a história do povo de Deus, percebemos que o Senhor não salva pessoas de forma isolada para depois deixá-las sem identidade. Ele forma um povo, estabelece pertencimento e entrega a herança. Foi assim com as 12 tribos de Israel.
Cada uma tinha um nome, um lugar e uma função dentro do plano divino. Deus não agiu de maneira aleatória. Ele organizou famílias, territórios e propósitos, mostrando que ninguém estava ali por acaso. Talvez hoje você esteja se sentindo deslocado, sem saber exatamente quem você é ou onde se encaixa. Pode ser que você esteja vivendo de rótulo em rótulo, tentando se adaptar para caber em expectativas que não são suas. Mas Deus não te chamou para viver como um órfão espiritual, perdido e sem referência. Em Cristo, você tem identidade, pertencimento e valor. Há um lugar preparado para você na família de Deus. O Senhor não apenas te resgata do pecado, Ele te posiciona. Ele te dá um nome no céu, uma história redimida e um propósito que vai além do que você consegue imaginar agora. Assim como cada tribo tinha sua porção, você também tem uma parte naquilo que Deus está construindo neste tempo. Sua vida não é descartável, nem substituível. Você é necessário no plano de Deus. Quando a identidade está confusa, as decisões se tornam frágeis. Mas quando você entende quem é em Deus, seus passos começam a ganhar firmeza. Você para de viver para agradar a todos e passa a viver para honrar aquele que te chamou. Deus quer restaurar em você a certeza de pertencimento. Você é filho, você é amado, você é parte daquilo que Ele está fazendo na terra. Se essa verdade tocou seu coração e você deseja firmar sua identidade em Deus hoje, escreva "Eu pertenço a Deus" nos comentários como um ato de fé. Jesus também nos mostra que o reino de Deus não é desorganizado. Quando Ele escolheu seus discípulos, não foi por acaso. Ele chamou 12 homens para caminhar com Ele, aprender, serem curados por dentro e depois enviados com autoridade. Quando um deles se perdeu no caminho, os discípulos entenderam que não era apenas uma vaga em aberto, havia um princípio espiritual ali. Eles oraram, esperaram direção e restauraram o número, mostrando que o plano de Deus tem fundamentos e continuidade. Isso nos ensina algo profundo. Sua fé não foi feita para ser vivida de forma solta, sem raízes, sem compromisso, sem crescimento. Deus quer te plantar, te formar e te amadurecer. Ele não quer que você viva pulando de experiência em experiência, guiado apenas por emoções do momento. Ele deseja te inserir em algo maior do que você mesmo, um propósito, uma missão, uma caminhada com constância. Talvez você tenha vivido sua vida espiritual de forma muito isolada, carregando tudo sozinho, sem estrutura, sem apoio, sem direção clara. Mas o Senhor não te chamou para andar perdido. Ele te chama para caminhar com pessoas, debaixo de ensino, com base, com alicerces espirituais. Há um lugar onde você cresce, é cuidado e também aprende a cuidar. Deus está te chamando para uma fé com raízes. Uma fé que não depende apenas do que você sente hoje, mas do que Ele já declarou sobre você. Uma fé que te sustenta nos dias bons e principalmente nos dias difíceis. O reino tem fundamentos e você faz parte dessa construção viva que Deus está erguendo. Se você deseja uma fé mais firme, com raízes profundas e direção clara, escreva "Eu quero crescer em Deus" nos comentários como um passo de compromisso espiritual. A palavra de Deus nos mostra uma imagem poderosa do futuro. Uma cidade preparada por Ele, com portas estabelecidas, fundamentos firmes e proteção ao redor. Essa visão nos revela que o céu não é confusão. É ordem, segurança e cuidado. Cada porta tem sua função. Cada fundamento tem seu propósito. Isso nos ensina que Deus também trabalha com portas na nossa vida. Há acessos que Ele abre e há caminhos que Ele fecha por amor. Muitas vezes, nós insistimos em portas que parecem boas aos nossos olhos, mas que não foram escolhidas por Deus para nós. Forçamos relacionamentos, oportunidades e decisões que, no fundo, só nos afastam da paz.
Mas o Senhor, como Pai amoroso, fecha algumas portas para nos livrar de dores maiores. E no tempo certo, Ele abre aquelas que conduzem ao propósito, mesmo que pareçam simples, pequenas ou desafiadoras no início. Você não precisa arrombar todas as portas para provar seu valor. Deus é o guardião dos caminhos da sua vida. Ele sabe qual acesso te leva para mais perto do propósito e qual te afasta daquilo que Ele sonhou para você. Quando você confia nisso, aprende a descansar, mesmo diante de um não. Porque o não de Deus também é cuidado. Talvez hoje você esteja frustrado por uma porta que se fechou. Mas e se esse fechamento for, na verdade, uma proteção? E se o Senhor estiver te poupando de uma ferida que você ainda não consegue enxergar? Confie, o Deus que fecha é o mesmo que abre. E quando Ele abre, ninguém consegue impedir. Se você entrega suas portas e caminhos nas mãos de Deus hoje, escreva "Confio nos caminhos do Senhor" nos comentários como uma declaração de rendição e fé. Deus também nos ensina a importância de lembrar do que Ele já fez. Em momentos decisivos da caminhada do seu povo, o Senhor mandava erguer memoriais, marcas visíveis da sua fidelidade. Eram sinais para que no futuro ninguém se esquecesse de que foi Deus quem abriu o caminho, sustentou no deserto e trouxe até ali. A memória espiritual fortalece a fé nos dias em que o coração se sente fraco. Quantas vezes você já passou por situações que pareciam impossíveis e, de alguma forma, Deus te sustentou? Talvez hoje você esteja vivendo um tempo confuso e, por causa do peso do presente, esteja esquecendo os livramentos do passado. Mas o mesmo Deus que te ajudou ontem continua sendo o Deus que te sustenta hoje. Ele não mudou. A mão que te segurou no meio da tempestade ainda está estendida para você agora. É importante criar marcas de lembrança no coração, testemunhos, anotações, memórias de orações respondidas. Quando a mente quiser te convencer de que Deus se esqueceu de você, essas lembranças vão te trazer de volta à verdade. Ele sempre esteve presente. Cada livramento do passado é uma promessa viva de que Ele continuará cuidando de você no futuro. Não permita que o cansaço apague sua memória espiritual. Lembre-se de quem Deus é. Lembre-se de onde Ele já te tirou. Lembre-se de quantas vezes você achou que não ia conseguir e ainda assim conseguiu porque o Senhor estava com você. A fé cresce quando a gratidão é cultivada. Se você reconhece que Deus já te sustentou em momentos difíceis, escreva "Deus foi fiel comigo" nos comentários como um testemunho vivo da bondade dele. Há dores que duram mais do que gostaríamos. Existem batalhas que parecem se estender por anos, feridas que não cicatrizam no tempo que esperávamos, orações que parecem ecoar no silêncio. Nessas longas estações, o coração se cansa e a fé é colocada à prova. A espera prolongada pode nos fazer pensar que Deus se esqueceu, que o tempo passou demais, que já não há mais solução. Mas o Senhor vê cada dia da sua luta. Ele conhece o tempo exato da sua dor, o peso da sua espera e o desgaste do seu coração. Nenhuma lágrima passa despercebida. Nenhuma noite mal dormida é ignorada por Ele. Mesmo quando a resposta parece tardar, Deus continua presente, sustentando você por dentro, mesmo quando tudo por fora parece desmoronar. Há situações que se prolongam para aprofundar nossas raízes. Em tempos longos, Deus trabalha em camadas profundas do nosso caráter, da nossa confiança e da nossa dependência nele. O que parece atraso, muitas vezes é preparo. O que parece silêncio, muitas vezes é Deus fortalecendo sua fé para te sustentar quando a resposta finalmente chegar. Não permita que a duração da sua dor defina a ausência de Deus na sua história. O tempo não diminui o poder do Senhor. Ele continua sendo capaz de intervir, curar, restaurar e ressuscitar aquilo que parece sem vida.
O mesmo Deus que te sustentou até aqui ainda tem poder para transformar esse cenário. Se você está vivendo uma longa espera e escolhe continuar confiando em Deus, escreva "Eu continuo crendo" nos comentários como um ato de perseverança. Deus não apenas cura feridas visíveis, Ele também toca aquelas dores que ninguém vê. Há marcas no coração que você aprendeu a esconder, lembranças que ainda doem quando são tocadas, pesos emocionais que você carrega em silêncio. O Senhor conhece cada parte do seu interior e não se assusta com aquilo que você não sabe explicar. Ele entra nos lugares mais fechados da alma com cuidado, não para expor, mas para restaurar. Talvez você esteja cansado de ser forte o tempo todo, cansado de sorrir por fora, enquanto por dentro luta com tristeza, medo ou frustração. Deus te convida a trazer tudo isso para a presença dele. Não é fraqueza pedir ajuda ao Pai, é sabedoria. Ele não rejeita um coração ferido que se aproxima com sinceridade. Pelo contrário, ele acolhe, trata e reconstrói. Quando Deus toca uma dor interna, ele não apenas alivia o sintoma, ele cura a raiz. Ele reorganiza emoções, restaura a esperança e devolve paz onde antes havia confusão. A cura de Deus não é apenas física, ela alcança memórias, pensamentos e sentimentos que ficaram presos ao passado. O Senhor quer te dar um novo fôlego, uma nova leveza para continuar caminhando. Hoje, permita que Deus visite os lugares do seu coração que você vinha evitando. Entregue a Ele o que você não consegue resolver sozinho. O mesmo amor que te sustenta por fora quer te restaurar por dentro. Se você deseja que Deus toque profundamente suas emoções e cure seu interior hoje, escreva "Jesus, cura meu coração" nos comentários como uma oração simples e sincera. Deus também é aquele que restaura o que foi drenado ao longo do tempo. Há cansaços que não vêm de um único golpe, mas de perdas pequenas e constantes. Preocupações diárias, responsabilidades pesadas, frustrações repetidas, pressões que vão esvaziando a alma aos poucos. Muitas pessoas não percebem quando estão ficando sem forças. Apenas seguem funcionando no automático, até que o coração se torna pesado e a alegria parece distante. O Senhor vê esses vazamentos invisíveis. Ele percebe quando sua esperança foi diminuindo, quando sua motivação foi sendo roubada, quando sua energia emocional foi se esgotando. E Ele não te julga por isso. Pelo contrário, Ele te convida a parar, descansar e permitir que Ele restaure aquilo que foi sendo perdido ao longo do caminho. Deus não apenas estanca a perda, Ele devolve vida. Onde a alegria foi drenada, Ele sopra novo ânimo. Onde a confiança foi ferida, Ele começa a reconstruir. Onde a fé foi enfraquecida, Ele reacende a chama. A restauração de Deus não acontece de forma barulhenta, mas é profunda, contínua e transformadora. Aos poucos, você percebe que aquilo que parecia acabado começa a florescer de novo. Se hoje você se sente cansado, vazio ou sem forças, saiba que Deus é especialista em recomeços. Ele não te criou para viver exausto o tempo todo. Há um descanso preparado para você na presença dele, e desse descanso nasce uma força renovada para continuar. Se você precisa dessa restauração de Deus hoje, escreva "Senhor, renova minhas forças" nos comentários como um clamor do seu coração. Deus é um Deus de alinhamento. Ele não joga vidas no mundo de qualquer jeito. Ele planta, direciona e posiciona. Quando nos sentimos perdidos, muitas vezes não é porque Deus nos abandonou, mas porque nos afastamos do lugar de escuta e rendição. O Senhor deseja alinhar seus passos, seus relacionamentos, suas escolhas e até seus desejos com o propósito que Ele desenhou para você antes mesmo de você existir. Talvez você esteja caminhando sem clareza, pulando de uma fase para outra, sem sentir sentido em nada.
Mas hoje, Deus te convida a se realinhar com Ele, a alinhar sua agenda com a presença dEle, seus planos com a vontade dEle, seus sonhos com o tempo dEle. Quando há alinhamento, há paz. Quando há alinhamento, o coração descansa, porque deixa de lutar contra Deus e passa a caminhar com Ele. O Senhor quer organizar sua vida por dentro e por fora, seus pensamentos, suas decisões, sua casa, seu trabalho, suas emoções e suas estações. Ele não promete ausência de lutas, mas promete direção em meio a elas. O mesmo Deus que organizou o seu povo, que estabeleceu fundamentos e que guarda os caminhos, é o Deus que hoje coloca sua mão sobre você e diz: eu estou cuidando do seu caminho. Receba essa verdade. Sua história não está fora de controle. Ela está nas mãos do Pai. E as mãos dele são seguras, fiéis e cheias de amor. Que hoje comece um novo tempo de ordem, paz e propósito na sua vida, em nome de Jesus. Se você entrega seus caminhos a Deus e decide caminhar sob a direção dele a partir de hoje, escreva "Eu confio minha vida a Deus" nos comentários como uma declaração pública de fé. Se essa oração falou com o seu coração, não deixe essa palavra terminar aqui. Se inscreva no canal para começar seus dias sendo alimentado pela presença de Deus. Aqui você encontra orações diárias, palavras de fortalecimento e mensagens que vão te ajudar a permanecer firme, mesmo nos dias difíceis. Ative o sininho para não perder nenhuma oração e caminhe conosco nessa jornada de fé. Que este canal seja um lugar de refúgio para a sua alma e direção para a sua caminhada com Deus.